Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 22 de dezembro. Você vai ver nessa edição que a chuva voltou a castigar regiões no sul da Bahia. O Congresso aprovou ontem o orçamento para o ano que vem, com uma previsão de salário mínimo de R$ 1.200. A Espanha registra uma alta nos casos de Covid. E o governo do Reino Unido anunciou que não vai impor novas restrições antes do Natal. O Sistema Federal ESUS notifica que reúne informações de diagnósticos e de mortes por Covid-19 voltou a funcionar ontem. A plataforma ficou fora de operação durante 11 dias depois do primeiro ataque hacker ao Ministério da Saúde. Já o aplicativo Conect SUS permanece fora do ar. A previsão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é de que o aplicativo seja restabelecido hoje. Falando em ataque hacker, dessa vez o alvo foi o sistema da Polícia Rodoviária Federal. Os criminosos apagaram quase 100 mil documentos. Após o ataque cibernético, as equipes de tecnologia notaram a perda de informações importantes quando tentaram restaurar o sistema. Segundo informações da própria polícia, cerca de 97.900 documentos foram apagados. O Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, é usado para checar informações de condutores, veículos e de integrantes do órgão. As investigações para chegar aos autores envolvem componentes da própria Polícia Federal Rodoviária e do Gabinete de Segurança Institucional. Investigações iniciais apontam que os sistemas danificados foram acessados por alguém autorizado. Em nota, a Polícia Federal Rodoviária confirmou que um incidente de segurança ocorreu em uma de suas bases de dados e informou que logo que o incidente foi identificado, a ação foi bloqueada. O problema impacta o trabalho de milhares de policiais em todo o país, principalmente aqueles que atuam na área administrativa e precisam levantar informações para direcionar ações, fiscalizações e investigações. Municípios já castigados pelos temporais no extremo sul da Bahia voltaram a registrar chuvas e uma rodovia precisou ser interditada. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais chuvas em Itamaraju, pelo menos até sexta-feira. A cidade de Itamaraju, uma das mais atingidas pelas enchentes no início de dezembro, no extremo sul da Bahia, voltou a sofrer com fortes tempestades. Na segunda-feira, a BA-284, que liga Itamaraju a Jucuruçu, precisou ser interditada mais uma vez. O desvio que havia sido feito para reparar o trecho destruído pelo temporal do dia 8 de dezembro ficou intransitável. Quem precisa viajar entre as duas cidades tem que fazer um caminho alternativo pelos municípios de Vereda ou Guaratinga, aumentando a viagem em 200 quilômetros. A interdição deixou ao menos 4 comunidades rurais isoladas. A Prefeitura Municipal informou que acionou o Poder Público Estadual para adotar medidas paliativas e amenizar o problema. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a previsão para essa semana é de céu parcialmente nublado, chuvas fracas e isoladas. O órgão não destaca a possibilidade de eventos significativos, sobretudo deslizamentos de terra. A Defesa Civil de Ilhéus, no sul da Bahia, emitiu um alerta para as famílias que estão nos abrigos do município. O documento pede que as pessoas continuem nesses locais, até que a chuva não ofereça mais riscos. Ao longo dessa semana, cidades do extremo sul do estado, já castigadas pelos temporais, devem apresentar índices pluviométricos considerados altos, superiores a 30 milímetros. Entre as localidades que receberam alerta estão Jucuruçu, Medeiros Neto e Porto Seguro. Segundo o IMET, isso ocorre por conta do sistema de baixa pressão, que está canalizando a umidade da região amazônica para o estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de chuva durante essa semana em Minas Gerais e no Espírito Santo, estados que também sofreram
com os temporais desde o início de dezembro. O dia hoje vai ser de calor intenso e tempo abafado em quase todo o Brasil. Por conta disso, o risco de chuvas fortes deve aumentar. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo para esta quarta-feira em algumas cidades do país. Em Maceió, Alagoas, a máxima prevista é de 30 graus. No Rio de Janeiro, o dia também deve ficar quente, com máxima de 31 graus. Em São Paulo, os termômetros podem registrar até 32 graus nesta quarta-feira. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a máxima prevista é de 31. E Rio Branco, no Acre, pode ter temperatura de no máximo 30 graus. E tem alerta de chuva forte para hoje à tarde. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou o edital de concessão de 3 blocos de aeroportos, incluindo as chamadas Joias da Coroa, que são Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Esta será a 7ª rodada de concessões de aeroportos com 16 terminais aeroportuários. Entre eles, os 2 mais movimentados, onde são registrados 25% dos embarques e desembarques de passageiros de todo o país. O valor estimado pela ANAC dos novos contratos é de 19 bilhões de reais para os interessados em concessões com duração de 30 anos e dispostos a não economizar nos investimentos. Falta agora a análise do Tribunal de Contas da União para a realização dos leilões inicialmente previstos para o 2º trimestre do ano que vem. O Congresso Nacional aprovou ontem o orçamento para o ano que vem. A previsão é de um salário mínimo de R$ 1.210. O relatório do deputado Hugo Leal foi discutido e aprovado pela Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira. Antes da leitura do documento, também foram aprovados os relatórios setoriais. O valor previsto para educação, emendas de relator e financiamento de campanha eleitoral geraram polêmicas. O deputado aumentou o recurso previsto para o fundo eleitoral de 2,18 bilhões para 5,12 bilhões. A presidente da CMO, senadora Rose de Freitas, defendeu que o valor fosse de 4,7 bilhões. Já as emendas de relator, no relatório final, foram previstas em 16,5 bilhões de reais, para atender 30 ações, entre elas custeio em saúde, qualificação viária e infraestrutura para educação básica. Em relação ao pagamento de precatórios, o recurso sugerido pelo deputado Hugo Leal foi de 45,6 bilhões de reais. Emenda constitucional número 114 de 2021, ao estabelecer o novo regime de pagamento de precatório, limitou a consignação das dotações necessárias à realização das despesas decorrentes de sentenças judiciárias, o que implica a autorização orçamentária para pagamento inferior àquele que constou inicialmente do PELOA 2022, 89,1 bilhões. Com fundamento nessa emenda constitucional, serão pagos em 2022, sujeitos ao teto de gastos, 45,6 bilhões referentes às despesas decorrentes de sentenças judiciais, que possibilitou a abertura do espaço fiscal de 43,5 bilhões relativo ao teto de gastos do Poder Executivo. Considerados os efeitos das mencionadas emendas constitucionais, criou-se a margem fiscal total da ordem de 131 bilhões, sendo 110 bilhões no âmbito do Poder Executivo. Esse espaço orçamentário permitiu a alocação das dotações necessárias para viabilizar a ampliação do programa Auxílio Brasil, que poderá beneficiar cerca de 17,9 milhões de famílias brasileiras em situação de pobreza, de extrema pobreza, além dos aportes adicionais para as áreas de saúde, previdência e assistência social. Com o Auxílio Brasil, que pagará cerca de R$ 400 por família beneficiada, o relator deu previsão de 89 bilhões de reais para atender 17,9 milhões de famílias. No texto inicial, 34,7 bilhões tinham sido destinados para este fim. O valor do salário mínimo também será reajustado. Pela proposta inicial do governo federal, o novo valor seria de R$ 1.169. Mas pela proposta do deputado Hugo Leal, o valor foi para R$ 1.210. Após a aprovação de deputados e senadores na Comissão Mista de Orçamento, o Congresso Nacional também precisa discutir e aprovar o texto do projeto de lei orçamentária. A sessão foi marcada para a tarde desta terça-feira em 2 etapas, primeiro com a análise dos deputados e depois dos senadores. O prazo para a votação do orçamento do ano que vem é até dia 22, antes do recesso parlamentar. O valor exato do salário mínimo será definido no fim de janeiro, com a divulgação do Índice Oficial de Inflação pelo IBGE. A arrecadação de impostos em novembro passou dos 157 bilhões de reais.
o terceiro melhor resultado para o mês de toda a série histórica da Receita. E o acumulado do ano, de quase 1 trilhão e 700 bilhões de reais, é o novo recorde. Para a Receita Federal, os números refletem a melhora na atividade econômica. Com mais vendas de produtos e serviços, o governo aumenta, assim, a receita com os impostos. O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, encontrou ontem os parlamentares que estão redigindo a nova Constituição do país. Eleito no domingo, o político de 35 anos se comprometeu a não ditar o órgão o que deve fazer e afirmou que vai respeitar suas decisões. Não espero em nenhum caso uma convenção partidária a serviço do nosso governo, porque não é o que é necessário. A convenção vai além da conjuntura, por isso dizemos que respeitamos plenamente a autonomia da convenção. As palavras foram bem recebidas pelo vice-presidente da Convenção Constitucional, Jaime Bassa. Sabemos que o país espera colaboração, sabemos que o país espera um trabalho de solidariedade e fraternidade. Temos tido dificuldade em trabalhar essa colaboração com o governo de saída. A redação de uma nova Carta Magna foi iniciada pela Convenção em 4 de julho, após um acordo entre as forças políticas chilenas como uma saída institucional aos protestos iniciados em outubro de 2019, alguns muito violentos, em que morreram 34 pessoas. A nova Constituição vai substituir a atual, herdada da ditadura de Augusto Pinochet e criticada por parte da população como a origem das desigualdades no Chile. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que a Espanha registra um aumento nos casos de Covid. Algumas regiões já anunciaram novas medidas, restrições, horários de fechamento de restaurantes e outras regiões estão analisando o que vão fazer. A gente volta já. Às 8h46 no horário de Brasília. O censo educacional divulgado ontem pelo MEC apontou um aumento nas matrículas na educação básica. Mais de 36 milhões de estudantes foram matriculados na educação básica ao longo de 2021. O número representa um aumento de 0,15% com relação aos alunos no ano anterior. Também cresceu em 3% o número de alunos no ensino médio e de alunos que ingressaram no ensino integral. Os dados do censo educacional também revelam queda de 1,59% na quantidade de alunos na educação infantil e de 1,8% na educação de jovens e adultos, a EJA. Os dados do censo educacional foram publicados pelo Ministério da Educação nesta terça-feira e são importantes, pois balizam a distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O Brasil já se aproxima de 618 mil óbitos pela Covid-19. 3 estados não tiveram registros de mortes em 24 horas: Acre, Minas Gerais e Sergipe. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 75 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 617.948 vítimas da doença. Em 24 horas, também foram somados mais 3.621 novos casos de infecção por coronavírus. Mais de 22.219.000 diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes está em 140 vítimas. Está abaixo de 200 pelo 18º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 27% em relação a 2 semanas atrás. A ausência dos dados de alguns estados segue impactando na redução. A média móvel de casos indica 3.386 registros por dia. Também apresenta tendência de queda, com uma diminuição de 62% em relação a 2 semanas atrás. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 8 unidades da federação apontaram alta: Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. 6 estados estão em estabilidade: Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Pernambuco e Piauí. 7 estados apresentaram queda: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Dessa vez, 6 estados não informaram os dados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.
Os técnicos da Anvisa pediram ontem mais informações ao Instituto Butantan para avaliar o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças. Segundo a nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os dados apresentados até agora ainda não são suficientes para afirmar cientificamente qual é o grau de imunidade gerada nas crianças e adolescentes. Mais de 326 milhões e 335 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Vamos atualizar esses dados de acordo com informações do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde. São 160 milhões e 644 mil pessoas que tomaram já a primeira dose, 75,31% da população. Mais de 141 milhões e 915 mil brasileiros tomaram a segunda dose, 66,5% dos brasileiros. A dose de reforço foi aplicada em mais de 23 milhões e 775 mil pessoas, o que dá 11,1% dos brasileiros. A Fiocruz divulgou um estudo sobre a vacinação em crianças e afirma que é uma estratégia importante para aumentar a cobertura vacinal da população. O presidente americano Joe Biden afirmou que os Estados Unidos estão preparados para lidar com a variante Ômicron do coronavírus. O democrata repetiu que não há razão para alarme, pelo menos para os americanos vacinados. Não é março de 2020. 200 milhões de pessoas estão totalmente vacinadas. Estamos preparados, sabemos mais. Só temos que manter o foco. Mas o presidente alertou os que não estão totalmente vacinados que têm bons motivos para se preocupar e que é dever patriótico serem imunizados. As autoridades vão distribuir 500 milhões de testes de detecção gratuitamente e mobilizar cerca de 1.000 médicos, enfermeiras e membros do pessoal médico do Exército. A nova variante foi responsável por 73,2% das novas infecções por Covid-19 nos Estados Unidos. As infecções por coronavírus na Espanha aumentaram 60% em uma semana. O governo do país planeja aplicar medidas restritivas para tentar conter o avanço da doença. Segundo um levantamento feito pelo governo espanhol, foi registrada uma média de 609 novas infecções por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na Espanha, cada região é responsável por suas políticas de saúde. E novas medidas devem ser propostas nos próximos dias, depois de uma reunião entre os líderes governamentais. A Catalunha, local com o maior número de casos, anunciou que vai buscar a aprovação do tribunal para restabelecer o toque de recolher por 15 dias. A região também decretou que, a partir da meia-noite de 23 de dezembro, os estabelecimentos noturnos serão fechados e haverá um limite de lotação em restaurantes e bares, empresas, academias e eventos culturais. Algumas cidades do país também estão tentando reintroduzir o uso de máscaras ao ar livre. Aproximadamente 80% da população de 47 milhões da Espanha está totalmente vacinada contra a Covid. E cerca de 10 milhões já receberam vacinas de reforço. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o governo do país não vai impor novas restrições até o Natal. O que posso dizer hoje é que, naturalmente, não podemos descartar mais medidas após o Natal. E vamos manter um olho constante nos dados e faremos o que for preciso para proteger a saúde pública. Mas tendo em vista a contínua incerteza sobre várias coisas, a gravidade da Ômicron, a incerteza sobre a taxa de hospitalização ou o impacto da vacina ou dos reforços, não achamos que haja hoje evidências suficientes para justificar medidas mais duras antes do Natal. Johnson deu sinal verde para que as pessoas sigam com os planos natalinos, mas sugeriu cautela para continuar protegendo a si mesmos e entes queridos. A disseminação da Ômicron atingiu bares e restaurantes com muitos cancelamentos de festas de fim de ano que afetaram 60% dos estabelecimentos em dezembro. Para aliviar as finanças das empresas mais atingidas pelo avanço da variante, o governo britânico anunciou a liberação de 1 bilhão de libras, mais de 7,6 bilhões de reais. De acordo com o Ministério das Finanças, cerca de 200 mil empresas vão estar aptas para receber a ajuda para aliviar a queda na receita durante as festas, período essencial para os negócios.
O presidente Vladimir Putin disse que a Rússia está preparada para responder com medidas militares ao que ele chamou de ações pouco amistosas do Ocidente. O anúncio vem em meio à escalada de tensões sobre o conflito na Ucrânia. Putin também negou que a Rússia tenha dado ultimato à OTAN, a aliança militar do Ocidente. Com relação aos documentos, projetos de tratados e acordos que foram enviados aos Estados Unidos e aos líderes da OTAN sobre a estabilidade estratégica, descobrimos que alguns de nossos críticos os interpretam como um ultimato da Rússia. É um ultimato ou não? Claro que não. Интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет. O presidente da França, Emmanuel Macron, e Putin conversaram nesta terça-feira sobre as propostas de Moscou. A Rússia propôs na última sexta-feira 2 eventuais tratados, um com os Estados Unidos e outro com a OTAN, que resumem suas demandas para a redução das tensões. Americanos e europeus acusam Moscou de preparar uma ofensiva militar contra o país vizinho. Um ministro de Madagascar sobreviveu à queda de um helicóptero na costa nordeste da ilha africana. Só que até ser resgatado, ele precisou nadar por quase 12 horas. Sobreviver à queda do helicóptero em que estava a bordo foi o primeiro desafio do general Serge Guely, secretário de Estado da Polícia de Madagascar. De acordo com autoridades do país, ele precisou nadar por quase 12 horas até chegar à terra. Foi por volta das 19 horas. Poderíamos voar muito bem. Poderíamos fazer um voo noturno, estava claro. Aconteceu por causa de uma rajada de vento. Não foi culpa do piloto. Também não foi uma falha mecânica. Os trabalhos de busca por outros 2 passageiros seguiam. O helicóptero mergulhou e foi destruído. Eu não tinha colete salva-vidas, mas o piloto e o mecânico tinham. Eu peguei a cadeira do piloto como colete salva-vidas e foi assim que fui salvo. Segundo a polícia e as autoridades portuárias, as causas do incidente ainda não foram apuradas. O helicóptero inspecionava o local onde ocorreu um naufrágio na segunda-feira, que deixou pelo menos 21 mortos e outros 60 desaparecidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou ao mundo o mais novo inquilino da Casa Branca, o Commander. Hey, pal. How you doing? How are you? A chegada do pastor alemão promete despertar muita curiosidade em um país com predileção por animais de estimação. Joe Biden e sua esposa Jill se mudaram para a Casa Branca com 2 cães da mesma raça. Em junho passado, eles anunciaram no Twitter a morte do mais velho, Champ, aos 13 anos. O outro, Major, é o primeiro animal presidencial a estar em um abrigo depois de morder 2 funcionários da Casa Branca. Após esses incidentes, ele foi levado para o estado vizinho de Delaware, onde os Bidens têm uma casa, para treinamento. Os Bidens também planejam abrigar um gato na residência oficial. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. E daqui a pouco, 10 horas da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações com a Daniela Paris. Tchau, bom dia.